Olá, Paula, seja bem-vinda. Vai lá, Sil. Vamos embora. Não, Olá, botou para pessoal. gravar? Diz. Peraí. Não. Veio? Peraí, então. Gravar. Pronto. Tá gravando? Deu. Ih, Foi. disse que... Pronto. Foi. Foi? Vai lá, Sil. Oi, pessoal. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer vocês por estarem aqui, né? A gente sabe o quanto que o tempo é escasso na nossa rotina, mas é sempre bom estar aqui compartilhando, trocando com outras pessoas, com outros Agile Coaches, outros Scrum Masters, pessoas envolvidas nesse processo. Então, pronto, eu sou a Silvia, eu e a Raquel estamos aqui hoje aqui como, né, staffs aqui, representando o staff, mas a gente tem mais duas outras parceiras, que é a Jana e a Cris, né, devem pintar logo mais. E eu queria apresentar aqui até, né, para o Maurício e a Tamara já é velha conhecida, e o Luiz, pronto, não sei se já esteve por aqui, a Paula também, mas pronto, vou apresentar um pouquinho da comunidade, mostrar um pouquinho o que a gente é, né? Na verdade, então, aqui nós somos uma comunidade que a gente acredita muito, né, que a gente deve se jogar, que a gente deve experimentar novas coisas, que a gente, aqui, de fato, a gente pratica no que a gente acredita, então isso é muito importante, né? A gente cria aqui um ambiente seguro para que a gente possa né, fazer essas experimentações, errar, né? Faz muito parte do processo, mas aprender com os erros. A gente também acredita na transformação, então nós somos aqui uma comunidade que apoia as transformações, a transição de carreira, então a nossa ideia também é ajudar as pessoas que estão fazendo transição, né, compartilhando conhecimento, com ajuda, então a comunidade feita, né, para essas pessoas também. E o que a gente não é, né? Nós não somos aqui uma comunidade de promoção no LinkedIn, então a gente não está aqui só para se promover, para, né, chamar atenção lá no LinkedIn, para, né, para sermos recrutadas pelas empresas, não é isso. A gente, né, nós somos voluntárias, então a gente faz isso aqui realmente em busca de um propósito, que é fomentar a agilidade nas empresas, né, pensando aqui em Portugal, principalmente, mas, enfim, a gente sabe que, né, pela internet a gente consegue ter muitos alcances. Tá aqui nosso convidado que está lá, né, que vem de Amsterdã, aqui trazer um pouquinho conhecimento dele. Pronto, a gente é uma comunidade que não tem nenhum tipo de preconceito, a gente não está aqui para julgar ninguém, né, a gente está aqui, inclusive, para abraçar a diversidade, então isso é uma das coisas que a gente também acredita. Né, não somos remuneradas, voluntariadas, e não somos donas da verdade. Então, aqui é o momento que a gente proporciona para as pessoas um momento de troca, um momento para a gente se conhecer, divergir e depois convergir. Esse é o nosso pensamento. Então, obrigada a vocês mais uma vez, e vai lá, Maurício. Show de bola, muito legal. Legal os propósitos aí, e bem alinhado com a ideia hoje aqui. Estou me jogando, compartilhando aí a minha experiência com vocês um pouquinho. E, tipo, também não sou dono da verdade, então a ideia é um bate-papo, né? A gente tem um bate-papo aí sobre esse tema. Vou compartilhar só rapidamente aqui uns slides com vocês que eu preparei, só para a gente dar uma estruturada na conversa. Estão vendo aí minha tela, né? Show de bola. Sim. Então, Scrum Master numa nova empresa, né? E agora? Vou compartilhar algumas experiências, alguns erros e alguns acertos, talvez, que eu tenha feito aí. Primeiro me apresentar, né? Quem sou eu? Sou Maurício Jasper Rodrigues Silva, sou brasileiro, metade uruguaio, sou lá da fronteira do Brasil e do Uruguai, bem extremo sul do Brasil, quase nem é Brasil mais lá. E sou nômade por opção, né? Estou falando com vocês hoje de Amsterdã e vou contar um pouco da minha trajetória aí. Já passei por alguns outros países antes de chegar aqui, né? Frio pra caramba aqui em Amsterdã. Vocês estavam falando de frio. Se querem ver frio, vem para cá que tá bem tenso.
Sou pai do Ramiro, esposo da Raquel e adestrador frustrado da Guapa aqui, nossa dog, né? Adestrador frustrado porque o coaching com ela não funcionou muito bem. Sou bom coach de time, mas de cachorro tá difícil. Sou agilista desde 2011. Comecei a trabalhar em 2011 com agilidade e fui me apaixonando e entrando cada vez mais aí de cabeça nesse mundo. E apaixonado por tecnologia, acho que desde sempre, desde o primeiro computador. Isso foi me levando aí por esse rumo, né? Sou churrasqueiro e para compensar, né, tem que fazer algum esporte, né, senão a gente explode, né, fazendo muito churrasco. Então, curto muito bicicleta, acho que achei a minha cidade no mundo aí, Amsterdã, né, vocês já devem ter visto alguma foto, é só bicicleta. Também curto remar de stand-up paddle, fazer snowboard. E hoje em dia o esporte que eu estou mais focado mesmo é o CrossFit doméstico aqui, né? Levantar criança toda hora, dar colo e tal. Então esse é o esporte que está dando para fazer agora. Os outros eu gostava de fazer, né? Então esse é um pouquinho aí quem eu sou. E aí a gente curtindo um frio aqui em Amsterdã. Outro dia congelou o laguinho aqui atrás de casa. Foi bem legal, mas frio pra caramba. Então, vou contar para vocês um pouco a minha trajetória, né? Por onde eu andei, o que que eu fiz, né? Aí a prova de que eu sou nômade mesmo, que já morei em alguns lugares aí, curto a mudança, né? Abracei a mudança, inclusive geográfica, né? Com bastante agilidade aí para conseguir se adaptar. Minha carreira começou em Porto Alegre, né? No sul do Brasil. Comecei estudando ciência da computação por lá e daí comecei a carreira como desenvolvedor, background técnico, comecei desenvolvendo em Java, comecei depois com mobile e toquei em algumas plataformas aí de mobile, inclusive BlackBerry, que ninguém hoje em dia sabe o que é, mas consegui fazer alguns apps, lançar alguns apps antes que o BlackBerry morresse. E me tornei Scrum Master, né? Lá em Porto Alegre comecei aí a ter contato com framework, né? Trabalhando com mobile, a gente era uma empresa pequena e foi a minha primeira experiência lá como dev num time Scrum e acabei aí herdando o papel de Scrum Master, né? O nosso Scrum Master saiu e fui encarregado aí da tarefa e aí foi meu primeiro contato, né? Comecei a facilitar as reuniões do time, a planning, estimação e tal. E fazia tudo, né, muito mecânico, naquela pegada, assim, do Scrum Master bem by the book, ali, tentando implantar o Scrum na empresa, mas era um ambiente bem legal, assim, uma empresa muito pequena, não tinha muitas das complexidades que a gente vê em outros ambientes aí que tornam a coisa mais difícil, né? Então, acho que foi uma experiência legal para começar. Talvez muitos se identifiquem aí nessa transição, né, de developer para um role dentro do Scrum, de Scrum Master ou de Product Owner, né? Então foi aí essa transição, foi onde eu cheguei na agilidade e comecei a entrar de cabeça aí, curtir bastante o papel. Achei que naquele então eu via que podemos mudar, né, as coisas, podemos mudar a forma de trabalhar e achei meu propósito aí, fui seguindo, fui me especializando, buscando treinamentos, certificações, participar da comunidade, que lá no Sul também era bem forte, né? Dentro da agilidade, aprendi bastante por lá. E aí, Porto Alegre é um lugar pequeno, né? Apesar de ser ali a capital do Rio Grande do Sul, 1 milhão e pouco de habitantes, mas acaba sendo pequeno, né? Em seguida, o mercado fica pequeno, tu passou por quase todas as empresas, já começa a conhecer todo mundo. E no Brasil, a evolução natural das coisas é ir para São Paulo, né? São Paulo é o centro financeiro lá do Brasil e de tecnologia também. Hoje em dia, acho que está mais diversificado, né? Mas uns 10 anos atrás, São Paulo era o caminho natural aí para evolução.
e acabei indo para São Paulo como Scrum Master. Atuei lá em duas empresas de e-commerce, empresas bem grandes. Acho que como eu não tenho mais contrato nenhum com eles, posso falar o nome, né? Atuei no Walmart, no e-commerce do Walmart, que nem existe mais, na verdade, e na Netshoes também, que foi adquirida aí, né? Faz uns anos. Mas quando eu trabalhei lá ainda era a Netshoes, já scale up, no momento scale up deles ali. Nessas duas oportunidades aí, entrei como Scrum Master, e aí um pouco os aprendizados que eu vou trazer aí mais adiante é sobre esse momento aí, chegando numa empresa nova, né, como Scrum Master. Às vezes a evolução dentro da empresa, de um outro cargo para Scrum Master, pelo menos na minha experiência, sente mais natural, né? E chegar como Scrum Master em outra empresa, uma empresa maior e tal, foi um choque aí, aprendi bastante. Depois de São Paulo, acabei indo para o Chile, né? E aí botei para funcionar o meu espanhol de infância aí, que eu aprendi lá na fronteira, e fui para o Chile. Surgiu uma oportunidade legal por lá. Trabalhei na Latam como Scrum Master, cheguei lá como Scrum Master, e lá tive a oportunidade também de experimentar outro papel aí do Scrum, e acho que foi uma das experiências importantes aí que eu recomendo para todo Scrum Master. Viver outros papéis, né, como desenvolvedor, às vezes é mais natural, mas como PO, às vezes não se dá tanta oportunidade, né, de fazer transições como essa, e eu consegui lá experimentar um pouco. É treta, viu? A gente, como Scrum Master, às vezes não tem noção da treta que vive um PO, e às vezes acaba apontando o dedo aí ou entrando em algum conflito, mas é treta, é bastante treta. Depois do Chile, então, eu mudei para o México, cheguei lá como consultor, né? Trabalhei um tempo como Agile Coach numa consultoria na K21, né, do Brasil, e cheguei lá como Agile Coach, como dando suporte para o time, e acabei sendo contratado lá numa fintech, e atuei como líder lá de um time de Scrum Masters. Então foi uma experiência bem rica também, bem diferente, um choque cultural aí, apesar da gente ser latino e ter uma proximidade aí, é um choque cultural bem forte, acho que só maior vindo para a Holanda, né? E aí acabei chegando aqui, estou em Amsterdã desde maio do ano passado, atuando como Agile Coach, numa grande empresa de hotéis, aí, uma empresa azul, e queria deixar só claro aí que as minhas opiniões, as experiências que eu vou compartilhar aí com vocês hoje não representam, né, as opiniões da empresa que eu estou atuando hoje. Isso é só praxe aí, mas vou contar mais da minha experiência como Scrum Master, das minhas experiências prévias aí. Mas também no finalzinho dá para falar um pouco de transições, de opções que o Scrum Master tem para evoluir aí. Então, andei um pouco aí, andei bastante. Eu vou deixar aberto para quem quiser fazer perguntas, se tiver pergunta no chat também, e as meninas quiserem me repassá-las enquanto forem saindo, não tem problema, a gente vai conversando. A ideia é ter um bate-papo aberto aí, os slides é mais para estruturar a conversa aí. Beleza? Beleza. Show de Não tô bola. sozinha Então, aqui no Beleza, no show de bola. isso aí, galera. Só abrir o microfone e perguntar, sem Só esse seu início, estresse. Maurício, daria para a gente já conversar muito. Sim. Só essa tua vida Mas nômade aí, uma vida adaptação nômade, aí. mas como eu digo às vezes a gente conversa aí com a minha esposa, né? Não é fácil, e tal. Ela me acompanhou desde o Chile, né? Ela mudou comigo para o Chile e tá me acompanhando aí. É pedreira e tal, mas eu digo para ela, a gente é um nômade de luxo, né? A gente vai com contrato, tem uma galera que chega aí e passa perrengue, né? Então, tem que agradecer aí ao nosso mercado de tecnologia que é show de bola, tem oportunidade, né? Tendo um inglês, um espanhol
falando bem ou falando mais ou menos, às vezes, as portas do mundo se abrem bem mais fácil, né, do que para uma galera que passa alguns perrengues aí para buscar uma oportunidade mais legal. Então, é uma vida puxada de adaptação, mas também não é assim, aquela dificuldade, né? E o teu Tem bebê? O teu oportunidades legais. bebê? O teu bebê Meu da bebê Holanda ou nasceu no México. no Meu México? bebê Ó. nasceu no México, tem passaporte mexicano e brasileiro. E antes de fazer 1 ano, ele mudou de país já. Então, a gente Muito bom. brinca que a gente levou uns 20 anos para sair do país e tal, para conhecer outros lugares. Ele já está na estrada com a gente. E por agora estamos tranquilos. Acho que aqui é um bom lugar para ficar, mas né, nunca se sabe o que o futuro reserva aí. Ô, Maurício, tu vai falar sobre a questão cultural que tu enfrentou aí, de adaptação Sim, nessas cidades? sim. Aham. Porque isso é um Podemos ponto bem... começar. É um ponto É, bem eu coloquei aqui, sensível, assim. Maurício, uma pergunta para você no chat, mas aí você já deve estar Manda bala. respondendo, né, sobre a sua maior dificuldade nessas mudanças. Aham. Cara, acho que cada uma apresentou desafios diferentes, né? Até a mudança ali dentro do Brasil, São Paulo, Porto Alegre, também já apresentou algumas dificuldades, algumas diferenças, né? Acho que a principal ali era o ritmo de trabalho, né? No ritmo bem mais pesado, assim, de horas e tal, e mesmo sendo Scrum Master, vai dizer, mas Scrum Master não tem que atender bug no meio da noite, né? Mas se tu quer ser um bom Scrum Master, tu, né, abraça teu time, tu tá junto com eles nas, nas noites aí viradas. A gente fez algumas Black Fridays lá que tinha bastante trampo assim durante a noite, então a gente passou algumas Black Fridays lá junto com o time. Acho que essa era a maior diferença, assim, o ritmo de trabalho mais pesado em São Paulo. Mas um pessoal também, tu começa a ter mais diversidade, né? Mais pessoas de tudo que é lugar e tal, e isso era um ponto positivo, né? Acho que a diversidade aí que eu encontrei nesses lugares, por onde andei, foi um dos melhores pontos, assim, teu mundo realmente se abre, né? Convivendo com pessoas de backgrounds diferentes, lugares diferentes, né? No Chile, acho que a questão principal no início foi a língua, apesar de eu falar espanhol bem, assim, me garantir no espanhol. O espanhol chileno tem uma característica assim bem marcada, um sotaque bem marcado, e às vezes tu não entende os caras. E aí, nos primeiros meses ali, no primeiro mês, eu não entendia nada, cara. Saí para almoçar com o pessoal, não entendia nada, dizia, pô, mas eu achei que eu falava espanhol. E aí foi um ponto de adaptação, foi o idioma, né? E agora tô enfrentando de novo, agora que eu mudei para um país. Bom, o holandês é muito difícil, né? Nem se fala. A gente trabalha em inglês na empresa, né? O idioma oficial. Mas também, uma coisa é tu falar o inglês esporadicamente, né? Outra coisa é no dia a dia, assim. Tu tá o tempo inteiro pensando e falando em inglês, com também sotaques do mundo inteiro. É um ponto de adaptação que pega bastante aí. Sim, ainda mais na nossa E, função, né, Maurício? Enquanto agile sim, coach ou quanto facilitador, a gente de mudança, a gente fala pra caramba, né? tu E fala aí pra tu caramba, tu tem que... falar tudo isso em outra língua, nossa. É, É uma eu tô... mudança bem, não é fácil, né? Uma adaptação até para você conseguir entender o que o outro, porque um inglês, às vezes, de um indiano, um asiático, ele fala muito mais rápido, né? Aí você fica Sim. assim, ou o francês, né? O francês falando inglês também já puxa algum Uhum. sotaque. Eu tô Isso, Carlota sentindo né? que isso na diga dos pele. franceses, né, Carlota? Não, pega muito, assim, a questão até da tua capacidade de te expressar, né, numa língua estrangeira. E tu perde muito, né, a riqueza do vocabulário e tal, tu acaba tendo que correr atrás para expressar ideias mais complexas, e bem como a Raquel falou, né, a gente
tá o tempo inteiro falando, né? Convencendo, influenciando pessoas e ter essa ferramenta da língua faz uma grande diferença, assim. Então, ali no Chile, eu levei um tempo para desbloquear meu espanhol, assim, no dia a dia. E acabou que eu passei 4 anos lá. No fim, eu voltava para casa, falava com meu pai, que é uruguaio, né? E dizia, por que tá falando engraçado? Por que tá falando assim? E eu acabei indo, né, pegando um pouco o sotaque chileno, pegando o jeito de falar para poder me adaptar e para poder ganhar a confiança do time, ser entendido bem, assim. Acabei incorporando bastante do sotaque de lá, das expressões, da forma meio engraçada de falar. E aí voltei para casa e fui meio que, né, meu pai estranhou assim, por que tá falando assim, cara? Não foi assim que eu te ensinei a falar espanhol. Foi bem engraçado, assim, mas essa é uma questão que pegou bastante aí nessa minha primeira experiência internacional, né? E ali no Chile, o Chile estava meio num momento assim de captando muito talento de fora, novas startups e tal, estava, né, tentando ser um hub, eu não sei hoje em dia como é que tá, mas estava tentando ser um hub de startups e tinha muita gente de outros países também, da América Latina, a gente pensa, espanhol, é tudo espanhol, mas é que nem o português do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Nordeste e de Portugal, né? Muda muito. A gente tem aí peculiaridades, né, no vocabulário, e a mesma coisa acontecia ali na América Latina, né? Acabei convivendo com muita gente da Colômbia, do Equador, da Venezuela, Argentina, Uruguai, então era um festival, né, de culturas e de idiomas ali, sotaques, e isso acaba influenciando bastante, né, as dinâmicas dos times, né? Eu acho que, no geral, para um fator positivo, né, a diversidade acho que ajuda a gente a ter discussões mais ricas, criar times mais ricos e evoluir bastante, e às vezes rola desentendimento, né? Às vezes rola alguma rixa também, alguma coisa assim, mas é o de menos. Acho que a diversidade aí sempre agrega, né, num time. Legal, obrigado. Show. Então, falando um pouco assim do que deu bom, né? Eu destaquei alguns pontos assim dessas todas essas transições em empresas aí que eu acho que deu bom. Até vou dar uma parada aqui para ver vocês, né? Saber onde eu estou chegando, né? Acho que isso é bem importante, ainda mais quando está em uma cultura muito diferente. Claro que de repente vocês já deram um passo, já aceitaram outra proposta. Não, como é que eu vou saber, como é que eu vou investigar para onde eu estou indo? Mas é super importante, de repente, é um conselho aí para mais além, para outras transições, né, entrevistar o teu entrevistador, conhecer quais os motivos, né, dessa empresa estar contratando um Scrum Master naquele momento, investigar por que eles estão adotando agilidade é super importante. Às vezes, né, agilidade tem se tornado mainstream, tá? Os frameworks de Scrum, Kanban estão cada vez mais populares, sendo adotados em lugares diferentes e às vezes estão muito mal aplicados, né? Ou muito aplicados de uma forma muito rasa, assim, que as empresas acabam querendo contratar um project manager com o nome de Scrum Master, né? Então, se tu tá, né, interessado em fazer agilidade de verdade, tem que dar uma boa investigada e uma boa entendida, fazer um bom discovery de para onde tu tá indo e por que eles estão te contratando, né? Então, acho Eu que ia dizer isso... assim, complementando, né, Maurício, o grande Uhum, problema é que a gente tem muito agilista, né, que quer só implementar as boas práticas, que nem tu falou, né, Scrum e Kanban tá muito viralizado, digamos assim, sim, mas a gente não vai para o cerne, né, para a causa raiz, qual o problema que a gente quer resolver, né, com tudo isso. Porque, querendo ou não, isso são só ferramentas, artifícios que vão nos ajudar, né, a melhorar. exatamente. Só que o porquê que a É, gente está sendo contratado, né? Muitas vezes, tipo, nós próprios falhamos em perguntar isso, né, na nossa sim, entrevista, né? Qual o problema que a empresa está querendo resolver, né? Como é que sim. a gente vai poder mostrar o nosso valor, né, enquanto agilista?
Uhum. E aí acho que um pouco eu tive sorte, eu acho, de entrar em empresas que estavam tendo uma visão legal da agilidade, mas um pouco também foi de saber para onde eu estava indo, né? De investigar um pouco mais, tentar capturar, né, qual é o entendimento dessa empresa sobre o que o Scrum Master deve fazer, entender o que eles vão te pedir para fazer no dia a dia, né? Porque às vezes, pô, a vaga é linda, bonita e tal, tu chega lá, tem esse Gantt aqui para tu atualizar a cada semana, porra, aí é difícil, né? Então, isso aí é bem importante tu saber para onde está indo e aí já faz um link com depois que tu, né, achou, beleza, vamos fazer uma aposta, eles fizeram uma aposta em ti, fizeram uma oferta, vamos fazer uma aposta nessa empresa, vamos para lá. É super importante também tu entender o contexto, né? O contexto do teu time, o contexto dessa empresa e começar aí a fazer um discovery, né? Fazer um discovery do produto time Scrum que está ali, do produto Scrum Master que tu vai precisar ser, né? Encarar isso como um produto, quais os benefícios tu vai trazer para o teu time, para a tua empresa, né? E ter esse mapa aí de como que essa empresa se organiza, quais os teus promotores, detratores, né, dentro da empresa, geralmente está chegando durante uma transformação, então vai ter alguma resistência, vai ter gente que queria seguir trabalhando do jeito antigo ou do jeito project management de ser e tu saber lidar, né, com cada perfil, cada um dos teus stakeholders é super importante. Então, ter esse mapa aí, sempre que tu chega num lugar novo, é super importante. Também conhecer, né, e se conectar com o teu time. Acho que esse é um ponto chave. O cara está chegando como Scrum Master, o Scrum Master está numa posição super importante, acaba sendo um líder sem autoridade, né? Então, nem sempre é fácil tu te colocar junto ao time e adquirir aí esse capital político. Então, conhecer o teu time, se conectar com ele, para mim, acho que é um dos pontos mais importantes, um ponto que eu sempre invisto meu primeiro mês, meus primeiros 2 meses, em conhecer as pessoas, em passar tempo com elas, entender elas, né? E aí que eu tive várias dificuldades aí com o idioma no início e com os sotaques, mas acabei incorporando os sotaques de outras pessoas para poder ter essa conexão aí verdadeira com o time. É um dos pontos aí que eu destaco assim como o que dá bom, né, para chegar numa empresa, é essa conexão com as pessoas. O Scrum Master claro que traz, né, conhecimentos técnicos aí do Scrum, mas se for ver, o Scrum é um framework que é simples, né? O Scrum Guide agora cada vez tem menos páginas, né? Vai acabar sendo um one-pager em algum momento, mas o trabalho do Scrum Master vai bem além, né? E toca pessoas, né? Que é ainda mais complexo do que tecnologia, do que sistemas, então essa conexão aí é super importante, né? E uma coisa que eu falei ali no início, né, de estar com o time aí quando dá uma treta, quando tem alguma noite que tem que passar em claro com o time. Claro que a gente trabalha, né, para não ter noites em claro, tá, para não estar trabalhando no sufoco, né, com agilidade, mas ser parceiro do time, né? Depois que tu ganhou a confiança, depois que tu conheceu, não ser aquele Scrum Master que está ausente, né? Aquele Scrum Master que vem ali, faz uma retrospectiva e pula fora. Às vezes é difícil, né? Ter esse skin in the game ali, estar envolvido, porque tu está chegando numa empresa nova, né? É bem diferente de quando tu transicionou para Scrum Master dentro de um contexto que tu conhecia, que tu de repente era desenvolvedor ou era outro papel e transicionou. Tu chega numa empresa ali e às vezes tu não tem, né, a forma de ajudar, mas às vezes tu não precisa botar a mão na massa, não precisa codar junto com os desenvolvedores ou se é outro ramo, né, tu não precisa ser especialista no que os caras estão fazendo, no que aquele time faz, mas tu ser parceiro, tu tá lá com eles,
e ajudar no que tu puder, né? Sempre é uma coisa que sempre deu muito bom, assim. Fala aí, Luiz. Você sentiu dificuldade, Maurício, ou teve alguma percepção, algum choque com relação à aceitação das pessoas, ou como que elas recebiam você? Até porque você atuou na América Central, na América do Sul, né, e agora aqui na Europa. Como que você lidou, né, como que você reagiu a esse choque inicialmente, a essa mudança, né? Sim. Como é a Não. recepção, né, de certa forma? Aham. Que, inclusive, dentro do Uma... nosso país mesmo é diferente, né? Isso, A regionalidade até... dentro do Brasil é como se tivesse vários Brasis, um dentro do Rio de Janeiro, Exato. outro dentro de São Paulo, outro no Sul, outro no Norte, no Nordeste, e assim vai. E até acho que um dos lugares que eu senti mais, assim, dificuldade em quebrar o gelo com o time e me conectar foi justamente em São Paulo. Eu cheguei lá num time que já estava atuando junto fazia um tempo e eles trocaram de Scrum Master e tal, o cara saiu e acho que para mim foi uma das experiências que mais levou tempo assim para quebrar o gelo, porque os caras estavam há muito tempo juntos, né? E estavam meio assim, né? Não, Scrum Master não precisa de Scrum Master. E Quem é aí, esse cara, né? Tá chegando quem é esse agora, né? cara, né? Não sabe nada do que a gente faz. E era um time muito técnico, eles estavam fazendo uma integração de um hardware com um sistema do centro de distribuição desse e-commerce, né? Então, era uma galera que estava muito focada e era um contexto difícil de entender, assim, de sacar, né? De poder ajudar. Mas aí, acho que como eu reagi foi tentando me conectar, né, com as pessoas primeiro, independente do nível de conhecimento que precisava e tal para interagir. Tentei facilitar o processo deles, né? Tentei me posicionar assim como estou aqui não para mudar a forma como vocês vão fazer as coisas, mas para ajudar. Então, estou aqui para aprender e tal. E foi esse o approach que funcionou depois de um tempo para me conectar com eles, conseguir ajudar, né? Conseguir ir para o centro de distribuição lá, ver as máquinas funcionando, entender como é que funcionava e tal, acompanhar eles. Então, primeiro foi ganhar essa confiança, conectar com as pessoas e depois estar lá presente, mesmo que eu não estivesse entendendo muita coisa, mas estar lá presente para ajudar o time e tal, e para, né, poder aportar no que for possível ali para melhorar algum processo, alguma coisa, mas estar lá presente fez uma diferença. Assim. Aí os caras, no final, me aceitaram aí, consegui fazer algumas mudanças lá para melhor nesse time. Então foi por aí, conexão com cada um, né, deles e estando presente lá nos momentos que talvez, às vezes eles me diziam, o que tu tá fazendo aqui? Por que tu vai vir com a gente para o centro de distribuição e tal? Não, vou lá, tamo junto, a gente é um time. Né? Isso aí foi Legal, ganhando eles aos poucos, né? legal. Obrigado. Show. Eu acho Uh, que muitas das nossas dificuldades é quando a gente muda esses contextos, é conseguir entender todo o processo, como é que é o fluxo. Então, é importante a gente estar vivenciando, né? Nem que seja lá no sim, chão de fábrica, passar pela sequência da coisa, porque é só vivendo que a gente vai poder, assim, também influenciar e ajudar as pessoas, né? exato. Vai lá, Fala Paula. aí, Paulo. Bom, eu queria ver, assim, tipo, nessa realidade de entrar numa empresa nova, como Scrum Master e tal, já me ocorreu na última empresa que eu estava, que fui contratada como Scrum Master e eu tô nova na área, então eu já não tenho ali um background tão grande ali, faz um pouquinho mais de um ano que eu fiz minha migração de área, mas lá foi um cenário muito curioso, porque eles não trabalhavam em Scrum, e era quase que um waterfall, era um time de sustentação, assim. E o próprio time ficava, mas a gente não precisa de um Scrum Master. Eu não sei por que contrataram um Scrum Master. Eles insistem que a gente tem que ter um Scrum Master, né? E aí, por exemplo, na empresa que eu estou atualmente, já aqui em Portugal, tem acontecido às vezes de tipo, o pessoal, não, mas Scrum Master não faz nada. Scrum Master é uma função que está fadada a acabar. Não, para que estão pensando em contratar Scrum Master para essa transformação ágil?
E aí eu não sei se tu já passaste assim, você, ou não sei se outro também alguém passou por isso, de situações onde o ambiente não era favorável para o Scrum e você estava na Uhum. função ali na role, e como lidar às vezes com isso, sabe? Porque eu às vezes sinto um Aham. pouco de dificuldade de ter que ficar defendendo o Scrum o tempo todo, quando o ambiente não quer, ou não está pronto Sim, para aquilo, sabe? sim, sim, sim. Não, acho que todo Scrum Master vai viver um pouco essa resistência em algum momento. E às vezes é por isso que eu digo que é super importante saber onde está chegando. E aí, já na entrevista, perguntar por que estão contratando esse Scrum Master? Porque se o time está fazendo essas perguntas, né, é uma coisa que não está bem explicada, né? Então, é bom se tu tem, é super importante, né, tu ter um sponsor ali, um patrocinador numa transformação e esse cara saber por que ele está contratando o Scrum Master, né? Para tu poder te apoiar quando esses momentos aí surgirem né? Por que o cara está aqui? O que esse cara quer aqui, né? Então, tipo, de Ó, identificar aí nesse na caso em fonte. específico, era uma consultoria e tinha sido contratada a função e eles precisavam cumprir Aham, check na função. Pois é, esse é Mas o ponto. é, Porque assim, o ponto é que assim, há muitas aqui né, enfim, Portugal, que é o que a gente tem mais conhecimento, mas enfim, não sei como é que é no resto da Europa, mas em Portugal, por exemplo, as consultorias nem sabem direito como é que é a descrição das vagas e uhum, precisam contratar, tipo, não sabem te explicar. E muitas sim, vezes ali tu faz entrevista com pessoas da empresa que nem são da área, ou, entendeu? Ah, precisamos de alguém aqui para o papel, executar, tá, tá, tá. Mas não tem todos esses detalhes, né? Então, bah, às vezes tu vai meio que às cegas, e é. aí que vem um banho de água fria, né? Que, enfim. Mas aí assim, depois acho que as empresas depois reclamam que a gente fica pulando de empresa para empresa, Justamente. mas se não dão valor, né, a gente vai para onde dá valor. E aí, tacam num cenário tipo, que não faz sentido, né? não, claro que já passei por algumas situações assim, e às vezes sei lá, brincadeira de time, Scrum Master não precisa estar aqui, tu não faz nada mesmo. Né? Eu digo, não, eu preciso estar aqui, eu faço sim, ó, vou te provar e tal, e ter resiliência, tu vai passar por isso um pouco. Tem essa questão, né, acho que o Diogo está comentando ali, né, às vezes só querem copiar, né, o que outros estão fazendo, a concorrência, e isso é uma realidade, né, o ágil hoje em dia virou mainstream praticamente, mas não da forma como foi concebido, né, lá no início. E às vezes tu vai encontrar empresas que estão levando isso só como uma moda, só como uma ferramenta e a gente acredita que é mais, né? Que é uma, né, uma forma diferente de pensar, de mudar a forma como a gente trabalha, como a gente cria times e a forma como a gente entrega coisas, né, para os clientes, entrega valor para os clientes. Então, é complicado, mas tem que ter um pouco de resiliência e eu acho também que vai ser um pouco incômodo às vezes, mas tu aprende, tu acaba aprendendo muito e tu acaba se motivando a explicar, né, o valor da posição, explicar o porquê e até se desafiar a si mesmo. Eu várias vezes me peguei pensando, pô, será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que Agile Coach é a evolução do Scrum Master? Será que é relevante ter um Agile Coach? E tudo bem fazer esses questionamentos, desde que tu consiga, né, exercitar aí exercitar e visualizar o valor da posição, mostrar que tu pode aportar mesmo não estando ali, né, metendo a mão na massa. Então é bastante resiliência e convencimento. Influenciar pessoas é um trabalho de gotinha por gotinha, mas vai enchendo ali o balde, vai conseguindo, né, mostrar para o pessoal o valor da posição. Acho que era isso, assim, do que deu bom, né? E não sei como é que a gente está de tempo, vamos me dizendo aí, meninas. Eu A vou gente passar já tem para o que deu ruim. 15. Agora é a Vai lá. parte interessante. Deixa eu ver aqui que tela vocês estão vendo aí. Estão vendo meu slide? Do Zoom. Caiu fora o Não, slide. então compartilhei o desktop errado. Vamos lá. O Agora que sim. deu ruim? O que deu ruim nas minhas transições?
Deixa eu voltar aqui. Chegar mudando tudo é uma coisa que deu muito ruim, que gerou resistência e acho que isso me aconteceu lá no início, né? Quando eu estava limitado ao framework, assim, tinha uma visão limitada do papel do Scrum Master, do facilitador, eu achava, não, vou implementar Scrum by the book e chegar num lugar e querer mudar a forma como os caras estão trabalhando do dia para a noite, né? É um erro de iniciante aí, que eu acabei cometendo algumas vezes, mas que não dá bom, né? Não dá bom a mudança, assim como a evolução de um time ali, e assim como a gente prega, né, desenvolver um produto de forma iterativa e incremental, a mudança também tem que ser abordada com agilidade, né? Tu tem que ir baby steps, passo a passo, né, com o time. E tudo bem, cara, se não está funcionando, se eles não estão seguindo Scrum by the book ou as melhores práticas, tudo bem, dá tempo para os caras, vai tentando influenciar aos poucos a mudança ali, senão a resistência que já naturalmente acontece quando chega um membro novo no time, ainda mais na posição de Scrum Master, se tu chegar mudando tudo, vai dar ruim, vai dar bastante treta. Então, a dica aí é aplicar agilidade, né, a tua entrada no time e aos poucos, né, baby steps, né. E o que funcionou em um lugar pode provavelmente não vai funcionar em outro, né. Realidades diferentes, mesmo dentro do e-commerce, encontrei realidades totalmente diferentes e tentei aplicar o que eu tinha vendido na entrevista e deu ruim, não funcionou. A gente teve que pivotar, teve que buscar outras formas de trabalhar, né? E isso, assim, não achar que existe receita. Agilidade, que qualquer um que já passa um tempinho aí vai entrando um pouco mais no assunto vai se dar conta que não existe receita, né? Não existe Safe, não existe Scrum, não existe Kanban que vai salvar assim de cara, né? Tu sempre vai ter uma adaptação ao contexto e por isso é super importante estar ligado, entender esse contexto, né? Outra coisa que deu ruim aí para mim foi tentar resolver tudo com coaching, né? Fui evoluindo aí na carreira de Scrum Master e a coaching é o próximo passo, né? Então vamos lá, perguntas poderosas e tal, ajudar o coach a achar o próprio caminho, né? E só fazer pergunta, vamos lá, só fazer pergunta. Cara, às vezes, né, as pessoas ou os times não sabem o que eles não sabem. Esse papo de a resposta está dentro de você é papo de coach, né? Não sei se vocês já viram, aí em Portugal você é famoso, mas tem o coach de fracassos, que eu sigo lá no Instagram, curto muito. E ele diz, não cai em papo de coach, né, cara? A resposta não está dentro de você, a resposta às vezes não está, a gente tem que descobrir junto e tal, mas ficar só no coaching às vezes não resolve, né? Então o Scrum Master tem que usar outros artifícios aí, tem que aprender sobre mentoring, tem que aprender sobre teaching, né? Aprender a ensinar, e para mim foi um dos desafios aí que estou até hoje trabalhando bastante e foi bem revolucionário ali, o Training from the Back of the Room. Tem um livro sobre isso, né? É um conceito aí de fazer as pessoas aprenderem umas com as outras, de engajar elas no aprendizado. Então, às vezes só o coaching não resolve tudo, né? E acho que, tipo, resumindo, o que deu ruim foi isso, mas aprendi bastante e queria saber de vocês aí, se alguém tem um exemplo de deu ruim aí para compartilhar com a gente. Maurício, tu pode repetir o nome do livro? É Training from the Back of the Room. Vou Vai mandar colocar no aqui no chat. chat. E aí, pessoal, quem tem exemplos aí? Todo mundo tem que deu ruim, né? Eu vou falar uma coisa que deu bom. Tá me ouvindo? Manda, tá valendo. Peraí. Desculpa, o cachorrinho aqui tá latindo. Deixa eu
ligar aqui meu vídeo. Estou no celular, tá, gente? Bom, eu acho que tem uma coisa que deu muito bom todas as vezes que eu trabalhei como Scrum Master, foi trabalhar para além da Squad. Eu acho que Uhum. o Scrum Guide, ele traz bastante esse ponto também, né? Que o Aham. ele deve depois trabalhar para a melhoria contínua da organização. Sim. Então, todas as vezes que eu ultrapassei a barreira da Squad, no sentido de trabalhar junto com outros Scrum Masters, pode ser ali Aham. no chapter, ou trocando experiência, trocando dificuldades também, trabalhando para melhoria contínua enfim, da tribo, Uhum. dependendo do que você chama, da comunidade, do arte. Eu acho que isso sempre foi um ponto que deu muito certo. Até, assim, para a visibilidade do meu trabalho, para Com certeza. auxiliar e suportar outros Scrum Masters, outros times, para também suportar ali a tribo, a arte. Então, esse é um ponto que tem dado, né, que deu muito bem, muito certo quando eu fui Scrum Master. Agora, um Uhum. ponto que eu acho que deu ruim, ainda dá hoje, eu já falo que eu estou um pouco velha aí para certas coisas, eu escolho as batalhas que eu quero ganhar. É, é esse ponto de ficar demonstrando o valor do trabalho, do role, Uhum. né? Quando você é contratado, e aí você tem que, então, mostrar o porquê que você tá ali. Isso drena a minha energia de uma forma assim que eu não sei nem Sim. explicar. Eu não passei por momentos assim, mas eu vi e tenho visto, né, na organização que eu trabalho, por exemplo, essa necessidade do tipo, você é Scrum Master, então o que você faz aqui, né? Você é Agile Coach, o que você faz aqui? Eu acho que dentro da tecnologias, eu acho que é a única área, na verdade, que contrata pessoas sem ter um propósito muito bem definido. Eu brinco, meu Uhum. marido é engenheiro, ele trabalha aqui em Portugal, ele é engenheiro da qualidade, e ele já passou por algumas empresas, eu nunca vi nenhuma empresa do que ele passou contratando alguém, e essa pessoa chega lá e fala assim, não, então eu vou ensinar, eu vou mostrar o valor do meu papel para vocês, É. né? Então, assim, normalmente você entra na empresa, a empresa te contratou por uma necessidade específica e, meu, você vai trabalhar, né? Você não tem que ficar provando por A mais B para, enfim, para E o C-levels, pior é para que tem pessoas que, aqui olha, 1000 hierarquias, né, é, que tu tem que provar para um, quando tu prova para um, tu prova para Sim. outro, vai subir na vou escadinha. provar o valor do meu trabalho para vocês, porque é importante ter o meu papel aqui. Então, esse ponto, para mim, dá ruim. Eu não tenho paciência. Se alguém vem falar, Aham. não, prova o valor da Agile Coach, eu já começo a entrar assim em pânico e eu não consigo Sim. entender. Então, esse Mas é um ponto sabe o que que dá que ruim. Nossa, eu também já passei pelo... Desculpa, vai aí, Paulo. não, eu ia só comentar que assim, eu venho da área de marketing, eu era coordenadora de marketing. Pensa, é a área mais cobrada da empresa normalmente, a que tem que mostrar mais resultados, a que tem que ter mais métricas, mais KPIs, para provar o tempo todo, porque também quando tem corte na empresa, normalmente a primeira área que é mandada embora Uhum. é a de marketing. Então, eu venho desse background. Quando eu migrei para a área de agilidade e saí de empresas de marketing focada em comunicação e fui para uma empresa de TI, e cheguei lá, não tinha nada para fazer. Mas nem, tipo, Uhum. me contrataram para cumprir budget de função, sabe? E eu falei, Sim. gente, meses depois eu pedi demissão e fui para outro lugar, porque eu queria trabalhar. O meu esposo é de TI. E os amigos dele falaram, é sério? Você tem um emprego, você está meses recebendo para não fazer nada e você vai trocar de emprego. Mas para mim eu não conseguia conceber isso. E eles brincam comigo que eles falavam, bem-vindo à área de TI, área de IT. E eu não consigo conceber que essa área é assim, é muito estranho. É bem louco. É bem Aí louco. a Tamara Mas, agora falando, me ocorreu, tipo, ok, então realmente é real isso, não foi só comigo. sim. Uma coisa que eu comecei a praticar, assim, que eu aprendi com outros coaches, com outros agile coaches, que eu achava, eu sempre fui meio do freestyle, assim, não, eu vou conversar com as pessoas e vai dar tudo certo, vou convencer eles e tal. E aí chegava esses momentos de ter que provar o que eu fiz e tal, qual foi o progresso. E eu não tinha nada, não tinha estruturado meu trabalho, estava lá, né, freestyle, ajudando os times e tal, organizando, mas chegava lá, eles tinham a entrega, né, o software funcionando, e eu não tinha uma entrega. E aí eu aprendi um pouco a estruturar um coaching plan, capturar o estado atual do que
chegou lá, como é que o time está funcionando e tal. E vai fazendo, é documentação, é chatíssimo, mas tu vai fazendo e no final tu vai ter um pouco de insumo para, se tu eventualmente for questionado dessa forma, tu vai ter, ó, não, tem aqui os coaching plans, esse time estava assim, não tinha métrica, não tinha cadência, não entregava, passava meses sem entregar. Hoje em dia, a gente tem métricas, a gente tem um processo, as entregas dele tem tal e tal frequência, então, tipo, era uma coisa que eu também não priorizava muito e aprendi o valor, assim, de ir registrando, né, cada passo aí da evolução do time, até para a gente ter uma foto, né, fazer um assessment. Tem várias ferramentas de team assessment aí, na Scrum.org tem uma ferramenta, a K21 tem no blog algumas ferramentas para fazer team assessment, e é uma forma legal de tu também ir descobrindo coisas novas, né, coisas que teu time de repente não está praticando agora, e tu ir tirando uma foto, de vez em quando tu tira uma foto do estado do time e compara ela no futuro, e aí tu vai ter uma base, né, de conhecimento, de argumentos de como é que tu ajudou esse time a melhorar, né? Isso aí é bem importante e ajuda a responder essas perguntas incômodas aí. Fala aí, Luiz. Eu queria compartilhar com uma coisa que deu ruim, né? Já que todo mundo falou que deu bom, ou você também. Bom, eu trabalhei numa empresa de consultoria, atuando num cliente, na liderança de um capítulo ágil, né? De uma governança ágil. E tinha alguns Agile Coaches. Então, eu sempre participei, sempre gostei de participar de comunidades, de eventos, e é onde a gente se atualiza, a gente troca, a gente ouve, né? Aquele negócio assim, olha, no telhado do meu vizinho ele não é de vidro. Não é verdade, a gente precisa entender e ouvir participar. E aí eu postei no meu LinkedIn o que o Joey Yoder, né? Inclusive ele vai palestrar de novo no Scrum Gathering desse ano, né? Já estamos em 2023, que ele Já virou, falava né? da bola de lama, ele falava que as equipes, né? As equipas, no caso, faziam de colocar lá, não, vai entregando sprint, vai deixando tudo emaranhado. E deu os exemplos. Aí eu fiz um post no LinkedIn falando, ó, pessoal, você para reflexão mesmo das pessoas. O que você faz? Você deixa teu time ficar aumentando essa bola de lama ou você trata das dívidas técnicas, né? Assim, leva o time a se conscientizar que precisa tratar. Gente, vocês não têm ideia. Tinha um coach desse time da governança que ele, nas retrospectivas, ele começou a querer levar só dado, legal, não fazer, mas não gerava nenhuma ação, não gerava nada de resultado, inclusive de ação da dívida técnica que aquele time tinha que trabalhar, né? Ou seja, tem que baixar as pendências para o software poder ser entregue, o produto ser entregue. E aí o que aconteceu? Uma pessoa do time viu minha postagem e achou que eu estava criticando o time, falando do time. Não tinha nada a ver, a situação, assim, totalmente fora. Resumo da ópera, né? O gerente preposto da minha empresa pediu para eu excluir o meu post do LinkedIn. E eu fui obrigado a excluir o post do LinkedIn. Então, assim, aí eu soube depois. Esse Agile Coach saiu do time. Quando ele me passou o rollout, fez o rollout para o outro Agile Coach, eu participei, ele falou, não, esse time aqui, tá, ó, 10, o tal time, que estava com um monte de dívida técnica, que não estava entregando nada, mas por quê? Amizade, né? Acabava assim, trabalhava durante muitos anos, então ele começou a levar para o outro lado. Então, aí foi pessoa daquele time que foi chegar para o nosso preposto e falar, não, olha, o Luiz postou um negócio lá e tal, a pessoa se ofendeu. E eu não falei, eu não estava nas cerimônias em que ocorreu, sabe? Eu levei algo de reflexão que o Joe Yordan levou no Scrum Gathering e eu estava lá, inclusive de voluntário no evento. E aí eu achei, poxa, isso aqui é da hora, porque as pessoas acham que o ágil, é só fazer cerimônia, é só isso. Não, como é que eu vou mostrar entrega de valor? Resolvendo o problema. E aí a pessoa, é isso aí, se doeu por tabela, se sentiu, tocou na ferida dela, mas no meio de 20 times, como é que eu vou saber, detalhe, que aquele time vai se encaixar com aquele problema? Calhou de acontecer, mas eu achei que a postura do gerente não foi assim tão legal. Eu senti numa ditadura na qual eu tive que excluir o meu post, excluir. E aí, daí então, eu
peso muito no que eu compartilho. Eu prefiro compartilhar assim, face to face, do que escrever coisas nesse sentido, porque as pessoas às vezes podem interpretar da forma que elas querem, né, quando elas leem. É isso. Não é fácil, né? Às vezes fora de contexto, qualquer coisa pode dar muito ruim, né? Então, é bom ter esse cuidado aí, exatamente. Eu só não sou... Mas quando tu bota o problema na sala, né, geralmente alguém vai ficar incomodado. Sim, até o Diogo compartilhou aqui uma coisa que deu bem, que foi criar espaços contínuos de feedback com squad, espaços Show, de qualidade e construtivos. show de E a bola. Paula compartilhou aqui alguns materiais. E o pessoal está chegando ao fim aqui, o nosso espaço. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida para compartilhar com o Maurício. Maurício, também não sei se tu pode partilhar aqui teu LinkedIn no chat, Show, aham. Sim, pessoal, quiser tirar vou até alguma botar na dúvida. tela aí e só mostrar aí uns extras, né, que eu trouxe fora do tema, né, de Scrum Master em uma nova empresa, né? Algumas dicas aí, cara, investir nas certificações certas, né? Tem muita certificação no mercado, tem muita coisa que não vai te ajudar em nada. E certificação, né, tem uma importância, para mim abriu várias portas, né? Ter uma certificação começou a mudar um pouco, né? Consegui me posicionar como um profissional, como Scrum Master profissional, mas não é a coisa mais valiosa, né? O mais valioso é a experiência. A certificação tu consegue algumas até sem curso, né? Outras com curso de 2 dias. E o que eu levo mais, né, de valor das certificações é o networking. Então, buscar aí as certificações originais das coisas, né? E aí, para citar, já que eu vou botar minha mão no fogo por duas, Scrum.org e Scrum Alliance, para mim, são duas entidades aí que dá para confiar, e depois tem um monte de coisa nova que surgiu. Já falei sobre registrar o estado atual e o progresso do teu time com a tua contribuição, né? Participar de comunidades. Muito obrigado aí pelo convite, pelo espaço para poder compartilhar um pouco, trocar ideia com vocês, né? Investir em networking. E é isso aí. Muito obrigado aí, valeu. Achei que foi um espaço aí de conversa. Achei que o meu objetivo, que era transformar isso num bate-papo, foi cumprido aí. Obrigadão pela ajuda aí de vocês. Show. Obrigada, Pessoal, vamos tirar Maurício. uma fotinha aqui, vou parar de gravar. Quem Eu, puder ligar as câmeras. quando você está fazendo para tirar foto, eu queria permitir se você deixaria eu fazer